Começa agora mais um podcast. Soma de tudo. Já teve uma porta fechada, um tapete puxado? Pois bem, ele também. E isso serviu de incentivo para que ele buscasse o seu sonho. Entre indas e vindas, vitórias e fracassos, hoje ele é um empresário no ramo que sempre sonhou. Meu nome é Anderson Eusébio. Eu sou o Marco Oliveira. Esse é mais um episódio do hashtag Soma de Tudo. Conosco hoje, Magno Curti. Seja muito bem-vindo, Magno. Obrigado. Bem-vindo, meu Obrigado, amigo. senhor. Um prazer estar aqui. Obrigado. Então, Magno, assim como a chamada do antes, ele já deu um certo spoiler, né, da trajetória desse cara, que incrível. Uhum. Vamos deixar ele se apresentar primeiro. Fala aí, Magno, quem é você? Eu sou o Magno. Muita gente nem me conhece porque eu passo por motorista, eu passo por entregador, né? Um infiltrado, você é um infiltrado. Mas eu sou o proprietário do Guaraná Curti, né? Show. Então, assim, um ou outro sabe, mas nem todo mundo, né? Eu vou passando por despercebido. Isso que é bom, né? Aí você vai conhecendo os processos, né? É verdade, vou direto, o cliente me fala qual a necessidade dele. E eu sempre falo, eu vou levar pro patrão. Essa é ótima, né? Então, vamos lá na origem? Sim. Fala aí, cara, como é que te puxaram o seu tapete, mano? Como é que isso começou, essa história louca? Rapaz, eu trabalhava com a família, né? Com um primo meu. Eu era gerente de uma loja dele lá em São Cristóvão, na Rua Escobar. E o meu primo tinha uma fábrica dessa em 2000, no ano 2000 para 2001, né? E eu era gerente da loja dele e ele decidiu fechar a fábrica dele que ele tinha, porque não estava dando conta de associar os negócios dele com mais a fábrica. Uhum. Aí eu fui pedir para ele que ele me vendesse a fábrica, ou me alugasse, me arrendasse, fizesse qualquer negócio comigo. Então ele usou umas palavras baixas, né, na época, para poder dizer que eu era um ferrado. Mas não com essa palavra suave, né? Entendi. Sendo bem vulgar comigo e me botando abaixo do cachorro. Desculpa. Então, assim, aí eu peguei e respondi para ele, olha, eu posso ser tudo o que você está falando, não tem problema, mas eu sou isso aí porque trabalho para você, porque a minha renda vem de você, então eu não quero mais trabalhar para você, você arruma outra pessoa e bota no meu lugar. E nisso a gente até se desentendeu na época, né? E eu saí, abandonei e ficou martelando na minha mente, como a palavra da música do Renato Russo, né? Essas palavras vão doer no coração, eu vou sofrer as consequências como cão. E ficava martelando, eu vou ter. E era até interessante porque toda vez que eu tinha uma oportunidade, eu falava sobre esse assunto. Te machucava aí? Você lembrava disso? Sim, claro, martelou na minha cabeça. E o que acontece? Tinha pessoas que falavam que eu era chato, que eu era inconveniente, né? Porque às vezes eu não tinha um assunto e eu entrava no meu projeto. Mas eu não tinha dinheiro, então a pessoa achava que eu era maluco, né? Talvez, ou doido. Porque o equipamento é um equipamento muito caro, então eu não via assim, dentro da minha realidade, a possibilidade de montar uma fábrica dessa. E na verdade eu nem sabia como é que funcionava uma fábrica dessa. Mas era um desejo tão grande de ter que me fez ficar martelando durante 20 anos isso daí, entendeu? 20 Caramba, anos? 20 anos. Sabe o que me veio à mente agora? Com esse pedacinho de história que você contou, cara, alguns episódios atrás a gente tratou aqui de lei de atração. Lei da atração. Uhum. Lei da atração, e você descreveu isso com maestria agora. Sim. Eu não tinha dinheiro, não sabia nem como é que funcionava, mas eu falava, vou ter um negócio desse mas aí. foi Eu atraindo. falava, eu dizia, eu queria muito, era um sonho mesmo. O que acontece? Uma ocasião, quando eu já estava construindo onde é a fábrica, que eu mesmo construí com a minha mão,
Então, assim, Legal. eu posso dizer lá onde passa o fio, onde passa o cano, porque tudo foi eu que botei. E chegou um amigo e falou para mim, cara, você não vai ganhar dinheiro com isso daí enquanto você não vender um volume muito grande, porque é um produto feito pão. É barato demais, então ele não dá dinheiro. Eu respondi para ele, eu falei, cara, você pode falar a palavra de derrota que você quiser. Cancelou na hora. Mas eu vou montar. Ela vai funcionar. E esse cara hoje é meu amigo, sabe? Legal. Ele é meu amigo. Fantástico. Ele me fornece lá, ele fornece os extratos, o sabor do Guaraná, ele que fabrica, né? Ele é químico. E ele ri da história que ele chegou lá e queria me botar para baixo nesse dia, né? Mas ele, na verdade, ele não foi lá com esse objetivo, ele foi realista, né? Só que talvez aquela palavra de realismo para uns serviria como uma desistência. Mas no meu Ou caso... como dúvida, né? No seu coração. No meu caso não teve, porque em 20 anos eu tive um monte de derrotismo. Muito. Muito fracasso? Nenhum deles me fez desistir. Mas é o que todo mundo aqui vem e fala isso. Não se trata de quantas vezes você fracassa, você cai. E sim de quantas vezes você consegue ficar de pé, né? Verdade. É a disciplina, a resiliência do empreendedor, né, cara? Olha, eu posso te enumerar todas as minhas tentativas de chegar até ali. Eu saí daqui no ano 2000, fui para os Estados Unidos trabalhar, depois do meu primo, né? Depois da briga. Eu fui trabalhar lá, voltei, montei uma padaria no Gradim. Dessa padaria, eu voltei nos Estados Unidos de novo, que ela estava meio arrastada, eu voltei lá. Eu vendi pão na rua. Isso aonde? Aqui em São Gonçalo. São Gonçalo, Maricá. Vendia gritando no microfone, que era o carro do pão. Aí voltei para os Estados Unidos de novo. Voltei lá de novo pela terceira vez. Aí eu comecei a trabalhar no táxi do Rio. E meu pai teve uma oportunidade de ganhar no Diário Nunca Mais, né? Uma autonomia, e me deu essa autonomia para eu trabalhar. Aí eu tive um problema de coluna. Eu tive que operar a coluna. Estando em casa com esse problema de coluna, eu inventei de ser serralheiro. Eu fui fazer obra. E aí eu fiquei 12 anos fazendo obra e trabalhei pra caramba, fiz muito portão, muito telhado, muita... Legal. E todo esse trajeto, todo ele, só tinha um objetivo, era a fábrica do Guaraná. Muito maneiro isso. E aí, o que acontece? Eu fui indo, passo a passo, e achando que eu não ia conseguir. Eu juro pra você que eu tinha assim, a esperança, mas não tinha eu mesmo a crença de que eu ia conseguir realizar, né? Você tinha um desejo no seu coração, mas tinha uma dúvida se chega. Eu tinha, porque eu não achava que o equipamento eu ia conseguir comprar. A viabilidade financeira da parada. Sim. Mas, assim, me causou até estranheza, assim, cara. A gente tá ouvindo aqui você falando com uma naturalidade danada. Eu fui para os Estados Unidos, voltei, montei uma padaria. Fui para os Estados Unidos. Cara, tem gente querendo ir para os Estados Unidos uma vezinha na vida e não consegue, velho. Você foi 3? Eu fui 3 vezes. Como é que foi a primeira? Rapaz, a primeira é muito legal. A história é muito legal. Eu vendia pão na rua e eu tava ouvindo rádio e eu tocou uma propaganda na Rádio Transamérica falando, vá a Nova York com a Transamérica. Aí tocava um refrão de uma música e falava assim, você que ligue pra cá e diga o nome da nova música do grupo Oasis. Aí o refrão da música era No Lady Now. E eu ficava martelando aquela ali. Eu cheguei em casa, liguei pra lá. Rapaz, eu não ganhei, cara. Aí você ligou falando, no Lady Now? Eu liguei. Só que aí a parte muito legal é que eles ligaram pro meu irmão, que eu não tava em casa, eu tava na rua trabalhando, né?
Aí o meu irmão atendeu o telefone e falou, ah não, isso aí é palhaçada do meu irmão. Achou que era trote? Acharam que era trote. Aí, quando eu cheguei em casa, meu irmão falou, rapaz, você é bobo, tá na rua trabalhando e fica passando trote pra casa? E não tinha celular, né? Só tinha orelhão, eu ia parar no orelhão pra passar trote pra casa. Aí eu falei, cara, não foi não. Não deixaram um telefone aí, alguma coisa? Ele falou, não deixaram, eu liguei pra rádio e eu havia ganho mesmo. Você ganhou o quê? Eu ganhei visto, passagem, hospedagem, $100 por dia e mais o convite do show do Grupo Oasis no Madison Square Garden. Tá ruim pra você, filho? Top, hein, mano? Aí, rapaz, eu fui. Não, mas vem cá, você foi com uma promoção, mas com passagem de ida e volta. E de volta. Era, acho que 5 dias pra ficar lá. Aí eu fugi do hotel. Como é que é? Eu fugi do hotel e fui embora pra Boston. De Nova York eu fui parar lá em Boston. Sério, mano? Fui pra lá, arrumei um lugar pra ficar com um amigo lá que... E a produção procurando você? Ficaram desesperados. Imagina, filho. Ligaram pra minha casa, minha mãe, meu filho sumiu. Minha mãe já sabia de tudo, já, eu longe já. E eu fiquei lá, trabalhando lá. Lá você trabalhou de quê? Lavei prato, trabalhei de motorista. Mas a experiência, né? É muito legal, cara. É uma oportunidade diferente, né? Conhecer nova cultura. Na primeira ida você ficou quanto tempo? Fiquei 5 meses, eu acho, 6 meses. Fui assaltado lá, sabia? Eu fui. Roubaram a minha camisa do Oasis. Isso é karma. É porque eu fui trabalhar no restaurante, na pizzaria Uno, né? Aí deixei a minha camisa no vestiário. E eu achei, pô, ninguém vai mexer nisso aqui. Botei tô na América, ninguém aqui não tem ladrão. Aí quando eu saí já não tinha mais camisa. Levaram minha camisa. Levaram minha camisa, eu fui andando. Eu morava próximo do restaurante e eu fui andando na calçada e sem camisa, e tava um pouco frio, né? Aí, rapaz, de repente veio uma viatura da polícia. Acendeu um farolão na minha reta e me chamou. E pra falar pro cara em inglês que eu tinha sido roubado. Você vai falar, falar. Eu peguei, eu lembrei de algumas palavras, né? Que eu tinha estudado aqui em São Gonçalo, aqui no IBEU ali, aí. Eu lembrei de algumas palavras. Aí eu falei pra ele que eu tinha perdido, né? Mas como é que foi isso? Eu falei, I'm lost my t-shirt. Moleque. Aí ele pegou e me perguntou onde eu morava. Eu falei, na rua que eu morava, né? Que eu tava na casa desse amigo. Ele falou, entra aí. Eu falei, lascou, vou ser preso porque eu tô sem camisa. Rapaz, o cara não me levou na porta de casa? Que top. Legal. Me levou lá. Sem tapa na cara? Sem nada, ainda perguntou de onde eu era, quando eu falei que era do Rio. Aí ficou todo engraçado, perguntando como é que era aqui. E eu não sabia explicar. E eu só... É porque a gente tenta, né? Eu acredito que 90% dos brasileiros que vão lá pra fora não sabem falar nada, né? Sim. Eu pelo menos sabia falar que tava com fome, e sem camisa. Perdido, sem camisa. Sem camisa. Eu sei que ele me levou até lá, aí eu entrei em casa, contei o fato. Mas aí você falou que voltou pra padaria, né? Sim, mas abri uma padaria. Aí o que te motivou a ir pela segunda vez? O que acontece? Eu conheci uma família que a mãe tinha ido para lá e os filhos ficaram aqui. Então ela queria levar esses filhos para lá. E eu vi uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro com aquilo ali. No coiote, atravessador. Não chegava a ser um coiote porque eu não tinha o poder de fazer documento igual esse pessoal faz. Mas como eles eram de menores, eu poderia ser de acompanhante, né? Entendi. E assim eu fiz, ela me pagou e lá me deu hospedagem, eu fiquei na casa dela, fiquei lá trabalhando lá mais um pouco, depois eu voltei, né? E assim foi 2 vezes, né? Que eu levei primeiro o filho e depois a filha.
Ah, tá. Quem disse que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, hein, É velho? verdade. O que eu costumo dizer pro pessoal quando eu conto dos Estados Unidos e de algumas oportunidades que eu tive nessa trajetória é que Deus ele tem um plano na vida da pessoa, né? Se você crê e deixar aquilo ali acontecer, ela acontece. Se você crê e quiser tomar frente para fazer acontecer, você pode se estrepar, né? Então, assim, tudo que aconteceu na minha trajetória, Deus abriu a porta e eu deixei que ela acontecesse. Eu não fui atrás de nada. Porque uma das coisas que eu não sou é muito afobado, né? Eu não sou ansioso, eu sei ouvir, não me chateia as coisas que eu ouço, as ofensas que eu ouço. Como uma ocasião que falaram que a minha fábrica duraria 4 meses, para mim Não te ofendeu não mesmo? me ofendeu nada. Eu saí até, para não dizer que não me chateou, cheguei em casa e comentei com a minha esposa, mas é uma coisa que passou, porque o inimigo é sujo demais, né? Então ele usa a pessoa para te machucar. E se você pegar no momento que você está fragilizado, você vai se machucar mesmo. Aquela palavrinha Verdade, pode germinar. Se você botar na sua cabeça que você vai falir, você não vai nem começar. Cada vez que eu fiz um empreendimento, como eu tive padaria, que eu fui para os Estados Unidos, ou que eu fui taxista, eu não almejei riqueza, porque eu não vi ninguém ficar rico trabalhando. Entendeu? Não almejei, não me vi sendo rico com aquele trabalho ali que eu exerci, né? E nem me vejo rico como um empresário. Eu me vejo feliz com a minha realização. Legal. Que fosse quando eu vendia pão na rua, quando eu voltava com o carro vazio, eu me via realizado. Pegando esse gancho, qual é o seu conceito de prosperidade hoje? Eu podendo levar o sustento da minha família, podendo dar algum conforto para minha família, né? Podendo proporcionar para mim, hoje, por exemplo, comer uma carne. Que é... Isso é ótimo. Né? Botar 5 litros de gasolina. Porra, isso é ser próspero, velho. Brincadeira. Mas o meu conceito hoje da prosperidade é você, pelo menos, conseguir se satisfazer com o que você faz. Porque você chegar e dizer, não, eu alcancei a prosperidade, eu sou realizado no que eu estou fazendo, eu acho que ninguém vai falar para você o sucesso dele. Ele vai vir perto de você e vai contar só derrota. Ele vai te transmitir tanta derrota que você vai se sentir mal por ele e vai querer até ajudar. Entendeu? Então, assim, às vezes, por exemplo, eu vou vender. Minha venda não tá legal, eu fico meio triste. Aí eu chego em casa e falo com a minha esposa. Aí ela vai me esculhando. Ela me bota no meu lugar. Gente, tá... É momento, é fase, hora tá ruim, hora tá bom. E aí me chama para aquela realidade ali que eu fico meio nervoso, mas depois passa, porque ela é a voz da razão, né? Ela me mostra ali que eu tenho que ter paciência, porque nem todo momento é de glória. E hoje, na nossa realidade, a maioria dos momentos não são de glória, né? Então o conceito de prosperidade para mim é aproveitar o bom momento da glória que a gente conseguir alcançar, né? Seja ela mínima ou grande, aproveitar ela, né? Eu te perguntei isso porque os que passaram aqui, eu acho que você também está alinhado com essa ideia. Todo mundo que passou por aqui não é preso a dinheiro, a valor. É verdade. Mas sim, surpresa dinheiro. Não, e deu pra ver que você é desprendido com isso, porque você falou, saía para vender um pão, voltava com tudo vendido, e é exatamente isso. Você trazia, lógico, você trazia uma provisão financeira para sua família, sim, mas o fato de você ser alicerçado, você acabou de falar que sua esposa é sua ajudadora, seu braço direito, sim, esquerdo e as 2 pernas. Verdade. E se você tem uma família estruturada, se você não tem, como é que o Wagner classificou? Ele falou que não é ausência de... ele classificou como você não é ter tudo,
mas é você ter as básicas coisas supridas e ainda assim você trabalhar com o que você gosta. Você ter liberdade financeira, de alguma forma, como você falou, para colocar gasolina no carro e comprar carne. E às vezes... né? Ótimo, essa classificação foi ótima. Hoje é comer carne e botar gasolina. E além disso, trabalhar com o que gosta, sobretudo com algo que você perseguiu durante 20 anos. Isso é muito maneiro, isso é muito... A minha fábrica, ela é um exemplo, né, do nome, o Curti. Ele foi posto em homenagem à minha avó, né? Então, assim, a minha avó me deixou fazer a minha fábrica no espaço que ela tinha. Minhas tias me autorizaram, eu fiz, construí minha mãe. E, infelizmente, ela faleceu, né? E não pôde ver aí o nome. Mas eu acho muito legal que o pessoal é uma família, né? O Curti, o pessoal acha que o Curti é um likezinho, é nome mesmo, né? É um sobrenome de família. Inclusive, a descendência da família Curti é suíça. Se você reparar, eu sou um pouco suíço. Eu reparei isso. Assim, eu falei, esse deve ter sido muito lourinho na vida. Se você reparar, eu tenho esse ar suíço. É verdade, uma feição assim. Então, assim, é o sobrenome da minha família, né? Então, assim, eu acho muito legal que o pessoal liga, aparece um monte de Curti. Apareceu no outro dia um Curti suíço que entrou em contato pelo Instagram, né? Falando, querendo que mandasse pra lá. Pô, que legal, então, cara. É muito legal, porque, assim... Eu vou indo. Por exemplo, um dia desse eu vendi uma quantidade para um rapaz que levou para Joinville. Aí ele falou para mim assim, ele falou, cara, eu vou vender esse Guaraná lá perto do Beto Carreiro. Aí eu fiquei imaginando, cheguei em casa numa alegria danada, falei para minha esposa, falei, cara, você já pensou, cara? A gente chegar lá no Beto Carreiro e ver nosso Guaraná vendendo lá? Então, assim, é uma coisa que não tem limite. O sonho que começa pequenininho e se você deixar, ele vai indo. Deus vai levando até onde ele quiser que vá, né? Tem limite. E sempre foi você ou chegou a ter sócio? Não, sempre foi eu. Porque cada pessoa... Eu poderia ter um monte de sócio. Hoje, pessoas que eu chamei para ser meu sócio até falam que queria entrar comigo, queria investir em mim, no meu projeto. Só que se você for lá na minha fábrica é pequenininha. Então, assim, é uma coisa familiar, né? É bem pequena, eu não sou grande, não almejo ser grandão. Se um dia acontecer, foi porque Deus quis, eu não sou afobado para isso. Mas pessoas que desdenhavam do meu projeto, sabe? Não, isso aí não dá em nada, isso aí não existe, você não vai chegar a lugar nenhum. E hoje a pessoa vê o negócio virando realidade, né? Mas tamanho é consequência. Tamanho, assim, você colocar assim, eu não almejo, mas não tem a ver mais com isso, sabe? A sua dedicação, o seu amor, a sua paixão pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você buscou e pelo aquilo que você realizou é o que vai proporcionar o tamanho disso. É verdade. Né? Hoje, agora que eu estava ouvindo você falando sobre o seu projeto e estava aqui imaginando assim, cara, quando foi que houve essa virada de chave? O cara estava nos Estados Unidos, porra, andando sem camisa, ganhando carona de polícia, vindo para cá vendendo pão na rua. Mas e aí, como é que foi essa virada de chave para você chegar na sua... Eu tenho uma história muito legal de quando eu vendia pão. A minha esposa não gosta não, né? Mas inclusive então conta ela vai pra ver. gente. Aí eu vou... Não, mas ela não vai ver não. Ela não vai ver não. Eu vendia pão lá em Bambuí, né? Bambuí, aí rapaz, eu não vendia nada. Tava gritando que era o carro do pão o dia inteiro. Eu não vendia pão nenhum. Eu já tava ficando desesperado. Aí eu subi no monte. E eu gritava no microfone, tinha a corneta em cima do carro. Eu subi no monte com a minha esposa estava grávida e vendia pão comigo. Aí eu falei, o jeito é a gente orar e pedir a Deus, vamos subir no monte e vamos orar, né? Aí subi lá no monte e fui orar, mas só que, rapaz, eu esqueci o microfone ligado. E eu clamando lá, o Senhor abre as portas para mim, eu tô ficando desesperado, né?
Não vendi nenhum pão, Não vendi senhor. nada. Aí eu desci o monte. Quando eu passei na primeira casa, uma senhora veio com um pato morto e um pato vivo e um saco de laranja. E me deu. Falou, meu irmão, olha só, eu não posso comprar o pão hoje que eu não tenho dinheiro. Mas tá aqui, ó, leva pra você o seu... O pato. O pato. O vivo ou o morto? Me deu tudo. E eu andei mais adiante. Que isso, bicho. E eu andei mais adiante. As pessoas foram me dando as coisas, sabe? Rapaz, como Deus cuida da gente, né? Então, assim, aquele momento ali, hoje, ele serve de incentivo, né? Que não adianta, você vai pedir o que você quer. Eu vi que você ficou emocionado, né? Que é, eu queria vender o pão. Mas Deus me mostrou ali naquela hora que não era isso que ele Que queria nem pra mim. nem só de pão viverá o homem. É verdade. Com um pato também. É verdade. Dois patos. Dois patos. E aipim, e laranja, E aí pinha laranja. e limão. Eu ganhei um monte de coisa. Eu vim com o carro cheio Fantástico. de pão e de coisa que eu ganhei. Legal. Então, assim, aquilo ali serve de um aprendizado, como você falou, o que foi a virada de chave, eu não sei. Deus chegou aquele momento ali que ele falou, ó, se é isso que você quer, eu vou te dar. E aí eu consegui comprar uma máquina, eu estava fazendo vistoria no Detran, e um filão imenso, e eu olhando a LX. E eu vi uma envasadora de uma fábrica que havia fechado de iogurte, e a mulher tinha uma máquina lá em Silva Jardim. Aí eu fui lá, olhei a máquina, voltei e fiquei martelando naquilo, né? Como é que eu vou comprar essa máquina? Aí liguei para a menina, que ela é daqui do Mutondo. Aí ela falou para mim, ó, eu te vendo a máquina, porque a máquina tá lá parada. E aí me deu a oportunidade, fez um jeito para mim que eu comprei a máquina. Aí trouxe a máquina para casa. A tão sonhada máquina. Sim. Aquela ali que eu achava até então que eu nunca iria montar porque eu não teria dinheiro para comprar. Mas nessa hora, quando você estava na fila do Detran, você já tinha algum dinheiro? Tinha nada, minha mãe pegou um empréstimo e me deu. Não, mas isso que é legal, porque independente de você ter... Aí, por isso que o Anderson ele chamou a atenção dos episódios anteriores, que a gente falou sobre lei da atração. Mesmo você sem ter o físico, né? Sim. Você não deixava de procurar, cara. Nada, eu procurava todo dia. Eu falava, Isso é muito rapaz, eu era chato. Meu assunto era chato. Eu tenho uns assuntos chatos ainda que eu continuo sendo chato. Eu não melhorei. Eu não melhorei. Um chato é um chato para sempre, né? Mas nesse assunto aí eu era chato. Eu mesmo não me aguentava. De falar de procura de máquina? De falar de fábrica, que eu ia ter o meu Guaraná, que eu tinha um monte de nome do Guaraná na minha cabeça. Mas um dia, eu fazendo a construção lá da fábrica, né? Eu mesmo que fiz, e um amigo que me ajudou, que trabalhava comigo em obra, né? E aí ele perguntou qual vai ser o nome do Guaraná. Eu falei, Guaraná Curti. Eu falei na obra. E eu não sabia se ia ser esse nome, né? Mas aí eu lancei o nome lá na junta e passou. Falei, se deu certo, vai ser esse mesmo. Na junta comercial. E aí ficou aí. E agora ele já não é mais o Guaraná Curti, né? Se você olhar, a gente já mudou, que agora ele é o Guara Curte. Porque ele pegou como Guara Curte. Então, assim, quando a pessoa me liga e fala assim, mas é Guaraná Curti ou Guara Curte? O que vai te fazer feliz? É o que eu respondo. Legal. É o que vai te fazer feliz. O que você quer beber? Quer beber o Guaraná Curti ou quer beber o Guara Curte? Sempre foi bom de venda assim? Quando você foi pegar... É você que teve que ir buscar a máquina? Ou ela? Eu que fui buscar a máquina. Como é que foi esse dia? Foi muito legal. Foi muito legal. Ah, rapaz. Eu chamou teu primo pra te ajudar, não, velho? Não, rapaz. Olha, a história continuou com ele. Porque meu pai estava comigo construindo a fábrica, né? Que meu pai é deficiente de uma perna, mas me ajuda, né? Então ele estava lá comigo construindo. Quem bate na minha fábrica? O meu primo.
chegou lá e falou pro meu pai que eu tava montando, porque ele, infelizmente, ele tá passando uns problemas mentais, né? Esse meu primo. E ele pegou e falou pro meu pai que eu tava montando a fábrica, que eu havia roubado ele. Aí meu pai virou pra ele e falou: rapaz, mas isso tem 20 anos atrás, ele te roubou há 20 anos. E hoje que ele tá gastando o dinheiro que te roubou, você é doido? Aí meu pai pôs ele pra correr de lá, você né? tinha adquirido a máquina com dinheiro que você tinha. Que tinha roubado dele há 20 anos atrás. Mal sabe ele que esse dinheiro era os $100 que você economizou na viagem da Boa. Não, mas é sério, quando você trouxe a máquina e você botou lá no terreno, né? Como é que... O primeiro momento eu coloquei ela na minha casa. Coloquei debaixo de uma escada e fui construir lá onde eu tô. Então eu fui atrás de orientações, né? Porque até então eu sabia o que eu queria, mas não sabia como é que funcionava, né? É ótimo. Então eu fui atrás eu fui numa fábrica, na verdade fui na fábrica de um concorrente e expliquei a minha história pro cara. Fui eu e meu filho mais velho. Daqui de São Gonçalo? Não, essa fábrica é lá em Realengo. E fui lá e expliquei para ele. Infelizmente até de Covid ele faleceu, né? O rapaz, é o Serri. E ele falou: cara, eu vou te ensinar tudo, vamos lá na minha fábrica lá. E me mostrou a fábrica dele. Cara, eu fiquei encantado com a fábrica do cara. Desprendimento, né, cara? Eu fiquei apaixonado pela fábrica dele, porque tudo era perfeitinho, tudo direitinho. Um sonho de fábrica, né? Então, aí ele falou assim: ó, você vai procurar o mecânico no sábado, você vai vir aqui e vai conversar com ele e ele vai te explicar tudo. Esse senhor que é mecânico, ele é mecânico de um monte de fábrica. Aí ele virou para mim e falou: ó, cara, no sábado eu voltei lá, já voltei com meu pai. Aí ele falou: olha, você vai ter que fazer um espaço de tantos metros, uma sala de invase, uma sala de açúcar, um laboratório, 2 banheiros. Foi me explicando tudo que eu tinha que ter. A estrutura, né? Uma área de produção. Aí o que acontece? Eu tinha na minha mente que eu precisava de uma máquina. Depois eu saí de lá precisando de um prédio. Aí eu falei: cara, como é que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou me virar com isso? Aí eu foi quando a minha avó me cedeu o espaço e eu fui para dentro construir, meu amigo. Rapaz, só eu mesmo acreditando. Os demais tudo me achando meio maluco. Mas eu fiz tudinho do jeito que esse senhorzinho falou pra mim. Tudo, sem falar nada com ninguém. Quando estava pronto, eu botei a minha máquina lá na sala de invase. Peguei ela, fui lá, coloquei na sala de invase. E aí eu fui atrás dele. Aí eu falei: ó, tá aqui, tá pronto. Levei uns 6 meses, mais ou menos, para construir. Mostrei para ele, falei: tá aqui a máquina, já tá lá. Ele falou: mas agora você precisa de um tanque, de uma bomba sanitária, de tubulação, disso, daquilo. Foi me passando tudo que eu precisava de novo. Mas nessa época, o que você fazia para investir? Desculpa. Eu trabalhava de serralheiro, eu comprava carro e vendia carro, eu instalava energia solar, eu fazia o que tinha que fazer, o que vinha de oportunidade. Não, porque é importante você falar isso. E olha como é que está correlacionado ao penúltimo convidado, depois você dá uma olhadinha. Como múltiplas fontes de renda, não interessa qual é a principal, mas como outras, né? Sempre cai dali, ajuda o principal projeto. Sim. Ele falou disso. Eu comprava e vendia carro. Eu instalava energia solar porque um amigo aqui na Rua da Caminhada montou uma escola de energia solar. E na época que ele foi construir, ele me chamou para construir. Eu fiz o prédio para ele e montei as coisas de energia solar dele. Aí ele começou a aparecer serviço. Ele falou: mas você quer instalar? Eu falei: cara, eu instalo, mas eu não sei. Ele falou: não, a gente vai aprender junto, que eu acho que nem ele sabia.
Aí fomos aprender. A primeira instalação que eu fiz foi no Vital Brasil. Aí fiz, deu certo, instalamos direitinho. Na minha casa tem energia solar. E aí eu fui instalando e fui trabalhando ali. Fui comprar, vendia carro, fazia obra, fazia telhado, eu ia fazendo. Mas o objetivo era lá, a minha fábrica, né? Porque só você falando, quando você fala de 2 banheiros, de tanque, disso, eu só tô vendo o dinheiro saindo. Só que aí o detalhe, né? Quem fazia era eu, porque hoje você, em uma obra, a mão de obra é bem cara, entendeu? Então, assim, a minha obra foi eu mesmo que fiz. Eu tenho vídeo que prova, hein? Eu mesmo fiz tudo. Então, assim, cada coisa que eu fui fazendo lá, foi eu mesmo que construí. Eu cheguei aonde tá lá, né? E assim, se Deus quiser que eu saia de lá, vá para um lugar maior, um espaço maior, eu ainda boto a mão. Eu não faço... Não tem essa vaidade. Não. Hoje eu já carreguei bastante caixa. Hoje já entreguei no Rio, já entreguei em Niterói, Largo da Batalha, tudo eu. Eu entreguei, meu sobrinho que me ajuda. Fomos pra dentro, entreguei, eu faço tudo. Carrego, dou meu jeito. Eu não faço objeção de trabalhar, não. Eu já operei a coluna, eu trabalho todo dia com o pé inchado, mas eu vou. Não deixo de ir dia nenhum. Legal. Fantástico, né? Realizar o sonho não é deitar numa rede e curtir o pôr do sol, vamos botar assim, né? Quando a gente empreende, a gente começa a trabalhar dobrado. Verdade. Mas na verdade a gente trabalha com aquilo que a gente ama, né? É verdade. A gente não, muitas das vezes não, a maioria das vezes a pessoa não empreende naquilo que ela não gosta de fazer. Essa é a grande verdade, né? A não ser que seja por uma necessidade. Né? Hoje em São Gonçalo, assim, eu acredito que seja até uma dica, se eu puder dar uma dica para alguém que ouça, né, do meio político, que se interesse por geração de emprego, que se interesse pelo empreendedor, né? Por exemplo, o Rio Bonito, ele dá o terreno e dá a isenção fiscal para você montar uma empresa lá e gerar emprego naquela cidade. Então tem empresa daqui de São Gonçalo que está indo embora para Rio Bonito. Por exemplo, a Quaker foi embora para o sul, porque lá deram incentivo para eles. Então, assim, São Gonçalo tem várias áreas aí que estão largadas, como ali em Guaxindiba. Tem muito terreno ocioso aí. Muito lugar ocioso que poderia ser feito. Porque assim como eu sou pequeno, porque eu ainda vou chegar um dia, se Deus quiser, num terreno, vou expandir o meu espaço, mas eu não tenho incentivo nenhum, é a minha força, eu vou aonde a minha possibilidade me leva. Entendi. Então, assim, se houvesse algum tipo de apoio, por exemplo, o meu Guaraná, ele é um produto que ele pode ser consumido pelas crianças nas escolas. Então, assim, se tem a merenda escolar, por que não botar o meu ou outro que tem em São Gonçalo, outras fábricas, né? Que incentive o comerciante, o empresário de São Gonçalo, para que ele fortaleça o município, gere emprego na cidade, né? Porque, assim, eu posso te falar que até onde eu cheguei, eu caminhei com as minhas forças. Não tive incentivo. Por exemplo, hoje eu compro Copa, eu pago IPI e pago ICMS. Quando você vê aquele montante ali, e você pensa assim, para onde vai o lucro? É ali. E aquilo ali, para voltar para mim, ele volta como saúde, como... Sim. Iluminação, infraestrutura, essas coisas. Só que assim, não é uma coisa que eu vejo como um benefício que gere em meu benefício. Principalmente, né? por você ser empreendedor, né? Sim. Entendi. Eu queria que houvesse algum tipo de incentivo, né? Eu acho que eu nem vou ver isso algum dia, porque isso não deve ser uma ideia só minha, deve ter de outras pessoas também. Mas
Você não vê nenhum tipo de incentivo nesse sentido aí, né? Mas faz sentido. Uma coisa que passou batido aqui na nossa conversa, Magno, foi o seguinte: você falou que comprou a máquina, construiu o prédio, colocou a envasadora lá, recebeu o restante do projeto, e aí com a tua força de trabalho, batalhando, você conseguiu montar a fábrica e aí, tá pronta. Como é que começou a operar, meu filho? Aí eu te falo um detalhe. Olha só. Esse tipo de negócio, ele requer uma fiscalização inicial. Você não começa, você não pega um alvará e abre. Você precisa de um registro do Ministério da Agricultura. Esse registro você só consegue com um fiscal indo na sua fábrica, fiscalizando tudo que ele te dá como regra, que você tem que seguir, e você estando aprovado pelo aquilo ali. Para isso acontecer, levou 1 ano e meio. A minha fábrica ficou fechada 1 ano e meio, e eu fiquei trabalhando de outras coisas até que um dia... Mas porque burocracia, isso? Agenda? Sim. 1 ano e meio, cara. Sabe quando que foi na minha fábrica o fiscal? Dia 23 de dezembro de 2018, né? 2018, dia 23 de dezembro. Sabe qual foi o nome do fiscal? Jesus. Eu juro. Sério? Juro pra você. Quando ele chegou, eu falei, cara, é um milagre de Natal. Foi sério, cara. Legal. Aí ele chegou, fez... Gente boa? Gente boa, fiscalizou tudo direitinho. Deus é parceiro. Aí falou, olha, você tem que fazer isso, aquilo e tal, mas... Ficou alguma exigência? Nada, ficou tudo certinho, porque eu fui lá no Ministério da Agricultura e peguei acho que é borderô o nome que chama, né? O que eu tinha que seguir certinho. Passo a passo. Eu fiz certinho, do jeito que ele mandou. E aí chegou lá, aprovou, deu tudo certo. Aí te deu a certificação. Me deu a certificação. Aí a partir do dia 24 você poderia comercializar. Mas aí eu só fui fazer no dia 30 de janeiro. Você foi produzir. Sim, porque aí eu tinha que comprar a matéria-prima, né? O copo, a caixa... Empreender não é fácil, né? O selo, comprar o açúcar, comprar tudo, liberar tudo que precisava. E aí eu não tinha dinheiro, aí tinha que correr mais atrás. História fantástica, velho. Dia 30 que você começou? Dia 30 de janeiro. Você começou a produzir? Produzir, 30 de janeiro. Você lembra quantas unidades foram? Rapaz, eu fiz umas 200 caixas de 18, que eu trabalhava com caixinha de 18. Só que a minha máquina, por ser uma máquina velha, que eu tinha comprado, ela voava Guaraná para tudo quanto é lado. Tinha muito desperdício. Sim, porque ela estava muito tempo parada. E eu arrumei um carinha que trabalhava numa concorrente, né? Para ir lá e me ensinar. Aí o cara olhava pra minha cara e falava, cara, você tá com essa cara de bobo aí, rapaz? Porque eu ficava encantado com a máquina. Porque é um processo muito legal, sabe? É um processo livre de contato. Ele invasa, ele bota o copinho pra fora. Então é muito legal. Então eu ficava encantado olhando a máquina. Ele, rapaz, você tá perdendo aí, cara. Ele tá com essa cara de bobo. Mas eu tava encantado com aquilo, que eu achava que era impossível, entendeu? Quando eu vi a primeira caixa sair, eu achava que aquilo ali nunca ia acontecer. Apesar de eu ter feito tudo, depositado o que eu podia naquele sonho ali, eu achava que não ia acontecer. Eu duvidei até o último minuto. Só que o negócio aconteceu, né? Aí eu fiz aquele montante e saí para vender. Aí eu ia de um lado, ia pro outro, e o pessoal falava, não, eu só compro tal, eu só compro outro. Aí eu ficava, rapaz, como é que eu vou vender isso? Aí eu cheguei no Ceasa, foi na maior loja do Ceasa. Cheguei lá pro dono da loja e falei, rapaz, eu queria uma oportunidade, né, que eu tô começando. Aí ele pegou o meu Guaraná, apertou, porque esse tipo de produto, ele vaza muito, né? Então ele apertou, falou, seu Guaraná não vaza não? Eu falei, não vaza não. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, me manda um pallet. Aí eu andei, eu falei,
Aí eu levei um choque tão grande com o pedido dele que eu saí andando. Aí eu voltei e falei, mas quantos vem num pallet? Que legal. Aí ele falou pra mim assim... Ele riu ou não? Não, ele, rapaz, que sujeito sério. Mas é um cara correto demais. Ele virou pra mim e falou assim... Mas como é que você não sabe quanto que vem no seu pallet? Não é seu produto? Aí eu falei, não, senhor, me desculpa, porque eu nunca montei um pallet na vida. Eu nem tenho pallet na fábrica, se o senhor quer saber. Aí ele pegou... Aí o cidadão que toma conta da loja dele por dentro, né, que organiza a montagem, falou pra mim, vem 100. Aí eu falei, vem 100. Aí ele, então tá, traz os 100. Aí eu virei, voltei. Quando eu voltei, eu pensei, rapaz, como é que eu vou receber isso? Aí eu voltei perto dele e falei, como é que eu vou receber? Aí ele falou, não, cara, eu pago à vista, tudo aqui é à vista. Você pode trazer que eu vou te pagar na hora. Aí eu fui embora. Só que eu tinha parado o carro no outro lado do Ceasa. Quando eu cheguei no carro, eu pensei, cara, será que ele quer nota? Aí eu De repente... aí eu voltei lá. Eu falei, senhor, me desculpa, o senhor vai querer nota? Ele falou, rapaz, olha só, sua empresa não é legalizada? Você tem que ter nota. Você tem que trazer a nota. Para entrar no Ceasa, você tem que ter a nota. Mas não era porque eu queria vender para ele sem nota, é porque eu não tinha feito venda nenhuma, então eu não sabia como é que funcionava. Aí eu liguei para o contador, ele falou para mim, Magno, ó, você vai ter que ter um computador, uma impressora e um programa. Aí eu fui pro Carrefour, comprei tudo no cartão lá financiado, né? Legal. Levei para a fábrica, montei a nota dele, botei as 100 caixas numa palhozinha que eu tinha e levei lá para ele lá. Fui com a palha, chega... Deu uma viagem? Dei uma viagem, soquei até no banco da frente, tudo. Um pallet de tudo. Aí cheguei lá, montei lá direitinho, bonitinho. Aí, rapaz... Você sabia fazer a amarração de pallet? Sabia nada, aprendi lá na hora, lá porque ele falou que era 100, tinha que dar 10 no lastro, e um lastro de 10 eu fui montando. Aí teve a parte muito legal dessa oportunidade que esse senhor me deu, que ele me dá até hoje, né? Até hoje. Então, assim, eu cheguei para lá e não tinha lugar para pôr o meu Guaraná, não tinha. Para expor na loja? Para pôr dentro da loja dele, não tinha. A loja lotada de mercadoria. Então ele pegou e botou uns 10 funcionários para mudar a loja, o layout da loja dele, para encaixar maneiro. O meu Guaraná lá. Maneiro. Que maneiro. Então assim, hoje eu chego nos lugares, no início principalmente, né? Hoje até menos, mas no início eu falava, ó, meu Guaraná tem em tal lugar. Quando eu falava tem nesse lugar, o cara não, se tem lá, filho, é sinônimo de que é bom. Então pode trazer que eu... Você usa como âncora, né? Como... Sim. Referência. Então assim, até hoje eu tive uma oportunidade, né? Eu tive um problema agora, uns 20 dias atrás, um carro meu pegou fogo, né? Tava indo para Teresópolis fazer entrega e começou a pegar fogo e lambeu fogo, pegou tudo. Caramba. Pegou fogo no carro todo. Aí eu cheguei lá para entregar mercadoria e fui falar com ele. Falei, poxa, meu carro pegou fogo. Aí ele falou, rapaz, queimou alguém? Aí eu falei, não, ninguém se machucou, graças a Deus. Pegou, então você não perdeu nada. Aí, no primeiro momento, você não entende o que a pessoa está falando. Só que ele é uma pessoa experiente, está há anos no comércio. Então ele sabe que o primeiro valor que você tem é a vida, né? Sim, verdade. Então, assim, para quem não está muito acostumado, se sente até mal, porque, pô, perdi um carro, perdi mercadoria, o cara não está se importando com isso. Não, ele está se importando, só que ele está mostrando para mim que o valor não está ali. O valor está que as pessoas ficaram bem, né? Que se fosse eu, que fosse outro, mas que saímos bem da mercadoria história. Tu repõe, o carro você repõe, sim. Uma vida não. É verdade. Então assim, você no meio empresarial, você vai
aprendendo cada dia com alguém, né? Você vai lidando com pessoas, vai vendo quem está lidando com você com malícia, vai vendo quem quer tirar alguma coisa de você. Um dia desse eu tive uma oportunidade de falar para um cidadão que estava me rodeando lá, e eu falei para ele, cara, se você pretende me tirar alguma coisa, você desiste, cara, eu não tenho nada. Se você pretende me tirar, você vai me tirar o quê? Não tem nada para você tirar aqui. Você tem que achar um rumo para você de outro. Vai para mira em outro. Porque assim, até que esse dia que eu possa dar o mole de alguém me tirar alguma coisa, eu acho que ainda demora um bocadinho, porque são 3 anos e meio que eu tô trabalhando no meu negócio e eu bato a falta, eu corro para buscar a bola quando cai no escanteio lá, eu chuto, ainda corro para defender, vou lá, cabeceio e corro para defender meu gol, eu dou meu jeito, eu vou me virando. Legal. E eu acredito que para quem quer começar alguma coisa e já se posar de patrão, demora um bocado. A não ser que o cara dê uma sorte assim de acertar numa coisa que dê muito. Mas até ele se enganjar no que ele realmente busca, demora um bocado. Eu lidando com o Guaraná, eu tenho uma oportunidade de lidar com um monte de família. E como é que é a família? São as famílias que são comerciantes hoje. O cara quer ser comerciante. Aí ele bota esposa, filho, filha. Eu tenho uns clientes, eu fiz uma canequinha agradecendo o pessoal, foi agora mês passado, né? Aí eu chego nos comércios, o pessoal cola na parede, assim, o agradecimento, que achou legal da minha parte, né, ter feito aquilo ali. Legal. Porque, assim, eu na minha caixa, por exemplo, desde a primeira caixa, eu escrevi em cima dela, obrigado por comprar. Porque a pessoa não é obrigada a te comprar nada, né? É uma oportunidade que ela está te dando. Então eu botei ali. Então eu procuro demonstrar bastante gratidão a quem me ajuda de alguma forma, né? Legal. Quem aceita, quem dá para o filho, o meu Guaraná. Porque eu faço o meu Guaraná, eu bebo. Eu levo para minha casa. Tem meu sobrinho, tem minha sobrinha, tem minha netinha, que ainda é pequenininha, mas para todo mundo beber. Eu faço tudo direitinho. Eu pego, não boto nenhuma malandragem dentro do meu Guaraná para enganar ninguém. Porque é criança, bebe, né? Legal. Então assim, Legal. eu procuro fazer tudo direitinho, tudo do bom. Não ganho dinheiro com o Guaraná, como você falou, não sou apegado a ter riqueza com o fruto do meu trabalho. Agora, se um dia Deus quiser me dar, né, eu aceito. É consequência, Tá né? caminhando para isso. Porra, Magno, história de vida fantástica. É, bem cara. Obrigado. Bicho. Foi um prazer ter aqui. E assim, a gente que já está caminhando no final, eu queria uma consideração final em relação a estar motivando essa galera que está em casa e principalmente, vou voltar no início, tá? Uhum. Que foi desprezado ou desacreditado e conforme o seu testemunho, isso é muito bacana, conseguiu dar a volta por cima mesmo passando por um processo que é árduo, doloroso, Sim. mas o não desistir numa ideia, como foi necessário manter isso no seu coração. Por mais que você já tenha confessado pra gente que muitas vezes você duvidou, mas você não esqueceu. Não. É verdade. Compartilhe um pouco com a galera aí sua mensagem final, como é que essa galera que passou por esse trauma de ser desacreditado, você não presta, você não serve, enfim, por qualquer dificuldade e quer fazer um projeto, mas se ver sem dinheiro ou sem apoio, o que é que essa galera tem que ter? Fé, né? Tem que acreditar em Deus, é a minha base, né? E acreditar na sua capacidade que você pode conseguir. É o que eu acho, né? Porque assim, o cara chegar e falar para você que você não vai, você não pode, você não você não tem, a palavra ele pode te dar, mas se você levar para o seu coração, você vai se tornar aquilo tudo que ele te falou que você é.
Verdade. Agora, se você crê que você é o melhor no que você pode fazer, não é ser melhor diante de outras pessoas. Sim. Primeiro você tem que respeitar as outras pessoas. Respeitar o seu limite. Porque às vezes tem gente que faz doideira. Né? Ó, eu vou te dar 1.000 para você subir lá naquela ponta lá. O cara vai atrás dos 1.000 e morre. Né? Então, assim, respeitar os limites dele. Mas acreditar que ele pode conseguir é o principal. E assim como eu falei, falta de apoio. Isso não me impediu de chegar até aonde eu tô agora. Porque não faz diferença. Desde que você acredite. Né? Desde que você acredite. Se você duvidar e não for atrás, achar não vai dar. Aí você não vai a lugar nenhum. Não vai dar mesmo. Não vai dar, Não vai dar, não. Vai dar, a gente repete muito isso. Se você achar que não vai, não vai. Se você achar que vai. Escolhe que você vai acreditar. Eu acho uma coisa também importante, que as pessoas hoje, diante de tudo que acontece no nosso país, na nossa vida, no nosso dia a dia, as pessoas estão muito derrotistas, né? A autoestima da pessoa já está baixa. São muito pessimistas, né? Então, assim, não sei, eu acho que a pessoa tem que acreditar no que ela mesma projeta para ela, né? E ir atrás, buscar de alguma forma, sem contar com ninguém. Porque se você tiver a sorte de ter um apoio, amém. Pô, você já está 50% andado. Se você conseguir um apoio, você vai andar os 100%. Se não andar 80%, 90%, mas vai chegar lá. Verdade. Agora, se você... é porque eu não tenho apoio, eu não vou a lugar nenhum, vou ficar parado esperando esse apoio vir? É verdade. Ele não vai vir, porque se você não acredita no que você vai fazer, como é que o outro vai acreditar? Bicho, minha mulher falou isso pra mim no primeiro episódio do podcast, cara. Se você não acredita no seu podcast, como é que você vai fazer um podcast? Exatamente isso que ela falou comigo, velho. Se você não acredita que você vai vender Guaraná, como é que você vai fazer Guaraná? A gente tem feito isso. Muitas vezes o que mata os sonhos, às vezes, são as comparações, né? Sim. Mas fulano tem condição, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Você falou assim, não se compara, cara. Acredita no que você vai poder. E o seu case de sucesso é muito legal, Magno, porque ele é recente, cara. Sim. Você empreender, e a gente sabe como esse mercado de copo, ele é concorrido. E tem 3 anos e meio, mano. Não é uma parada que você traz alguém que, né, é sólido de 20 anos, que pegou um terreno menos concorrido. Não, filho, você veio de agora. Isso é maneiro. Sim. Não, e ele veio de agora e numa selva onde os seus concorrentes raros, né, com algumas exceções, eles já estão consolidados no mercado e muitas das vezes são empresas herdadas. Sim. São trabalhos que foram herdados. Então não estou fazendo pouco caso do desafio dos CEOs dessas empresas, não. Mas eles não passaram pela dificuldade que você passou. Não, e detalhe, com 1 ano e meio, né, que já tem 3 anos e meio, com 1 ano e meio ainda teve de cara uma pandemia. Não é, rapaz? Você sabe o que aconteceu comigo nos primeiros meses lá que eu estava funcionando? Eu vendia pouquinho, né? Então eu fabricava e assim, levava 2, 3 dias para vender e depois fabricava de novo. Aí um dia eu tava sem venda lá e tava lá na fábrica lá, futucando as coisas, bateram no meu portão. Aí era uma senhora, um senhor e uma criança. Aí, você tem o Guaraná? Eu tenho. Quanto é? Eu falei que quanto é e vendi o Guaraná. Eu olhei para a criança e falei assim, você já viu uma fábrica por dentro? Aí ele falou assim, não. E o pai mais do que depressa, não, também não vi não. Aí eu peguei e falei, então vem aqui conhecer, entra aí. Que legal. E a placa deles era de Magé, sabe? Eu não sei de onde eles saíram, mas a placa era de Magé. Eu observei, era um Cruze. O carro deles era de Magé. Aí eles entraram na minha fábrica e eu fui mostrando a fábrica. Aí eu comecei a contar a minha história, porque eu sou meio falastrão, eu falo pra caramba, né? Aí eu comecei a contar
como é que eu cheguei até ali, né? E aí o cara virou para mim e falou assim, cara, eu sou seu concorrente, cara. Eu vim aqui ver como é que era a sua fábrica, mas é tão pequenininha, rapaz, você vai vencer, cara. Sério. Aí falou um monte de coisa maneira pra mim, sério. Aí eu fiquei meio que em choque com o negócio. Porque eu fui na maior humildade mostrando pra ele, Sim. né? Pra criança, contando, né? Pra criança, porque a criança, ela é o seguinte. Se você mostrar pra criança que ela pode, ela vai ter as dúvidas dela, mas você disse que ela pode. Sim. E se ela levar pro coração dela, ela vai atrás de alguma coisa. Porque teve um incentivador. Exatamente. Sim. Então, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O meu filho é tatuador. Meu filho chegou para mim, ele estava na faculdade de dentista e falou para mim assim, pai, eu queria ser tatuador. Eu peguei, é mesmo? O que você precisa para tatuar? Ele falou, eu preciso disso, disso, disso. Aonde que compra? Aí ele falou, lá na casa do tatuador no centro do Rio. Vamos lá comprar. Legal. Eu fui lá, comprei tudo para ele e hoje meu filho tem um estúdio e é um dos melhores tatuadores de São Gonçalo. Não é porque é meu filho não, tá? Mas é um moleque é fera. Legal. Então, assim, um sobrinho meu que até me ajuda hoje, ele falou para mim, tio, eu queria cortar cabelo. Eu falei, o que você precisa? Ele falou, eu preciso de uma máquina. Que máquina que você quer? Eu vou comprar lá na Casa e Vídeo. Ele, não é essa não. Tem que ser uma profissional. Tá bom, me diz o que é que eu vou comprar para você. Eu comprei para ele. Então, assim, por que eu vejo dessa forma? Eu vejo porque se alguém der um pontapé inicial, Exatamente. se você mostrar para ele que ele pode acreditar nele, porque já tem alguém acreditando, ele tem tudo para poder ir em frente, né? É muito legal isso, cara. No meu caso, Se você tivesse lá atrás alguém para colocar, né, a máquina de Guaraná. eu já tinha fábrica há 20 anos. Pois é. Eu acho que Né? é assim, sem mais. Depois desse final é sem mais. É verdade. A gente só dá o que tem e é muito legal conhecer pessoas como você, Magno. Você está de Obrigado, parabéns. obrigado. Dito isso, eu sou o Marco Oliveira Eu sou Anderson Eusébio. E eu sou o Magno Curti. e esse é mais um episódio da hashtag Soma de Tudo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até mais, foi um prazer. Show de bola, Magno.
Porra, bicho.